Bom dia para você e para sua família. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora Palavra do Cardeal. É o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo, professor. Hoje é um domingo muito especial. Hoje a gente pode dizer que é o dia do Papa? Dia do Papa. É assim que se fala mesmo. É o dia do Hoje Papa. é dia de São Pedro de São Paulo e, portanto, nesta ocasião, nós também lembramos de modo especial o Papa. O Papa. E na Igreja Católica, em todo o mundo, se faz oração especial pelo Papa. Por isso, dia do Papa. E também se faz a coleta do óbolo de São Pedro, mais um motivo para dizer dia do Papa. Dom Dilo, o senhor falou dia de São Pedro. Dia de São Pedro é dia 29. A gente normalmente... Sim, no calendário litúrgico é dia 29. 29 é o dia de São Pedro. Nós estamos celebrando hoje domingo porque justamente para todo mundo ter essa oportunidade de celebrar o dia do Papa, né, de forma mais... É São Pedro e São Paulo. Paulo. São Pedro e São Paulo. Ambos. E é o martírio dos dois, né? Lembramos o martírio. Martírio dos dois. Exatamente. Martírio dos dois. É. Vamos começar. Eu peço ao Dom Dilo que nos ajude a refletir o evangelho de hoje. O evangelho é Mateus, capítulo 16, dessa grande festa. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Este trecho faz parte da chamada profissão de fé de Pedro. Quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem por aí que eu sou? Que dizem de mim? E aí os apóstolos vão dizendo: bom, uns dizem que é Jeremias, outros Isaías, não sei quem, Elias, ou alguns dos antigos profetas que voltou. Alguns até diziam que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado. E Jesus não comenta, mas pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus quer saber se os apóstolos já entenderam quem ele é. E aí Pedro responde por todos: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, ou o Cristo, o Filho do Deus vivo. São duas possibilidades diferentes. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Significa a profissão de fé completa em quem é Jesus. E Jesus confirma: não foi Pedro, tu és feliz. Como a dizer, Pedro, acertaste, né? Mas não foi a carne e o sangue, não foi nenhum pensamento humano que te fez dizer isso, mas foi meu Pai do céu que te fez dizer isso. Para dizer, Pedro falava naquele momento inspirado pelo Espírito Santo e disse a verdade sobre Jesus. Então, Jesus completa: feliz és tu, Pedro, porque disseste isso. Eu te darei as chaves, o poder das chaves. O poder da chave, a autoridade. O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Essa é uma passagem fundamental para duas coisas. Primeiramente, para afirmar a fé em Jesus. Quem é Jesus? O Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo significa ungido de Deus. Os profetas falavam do Messias, que significa ungido, que significa Cristo em grego. E, portanto, em Jesus se realizam as profecias sobre o ungido de Deus, o Messias. Segunda verdade importante: quem é Pedro? Sim. E que papel tem Pedro na igreja? Na igreja, né? Pedro recebe de Jesus a autoridade sobre a igreja, que ele depois vai confirmar no Evangelho de São João, após a ressurreição na beira do lago, quando Jesus aparece aos apóstolos e prepara um peixinho para eles lá. Depois diz: Pedro, vem cá. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, vem cá, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque pela terceira vez Jesus perguntou: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus confirma: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confirma a autoridade de Pedro sobre o seu rebanho de bom pastor, a humanidade, né? Então, esse é um momento importante para o Evangelho, para quem é Jesus e quem é Pedro na igreja. Dom Dilo, hoje nós vemos Pedro no Papa. É assim, né? Contemplamos Pedro no Papa.
Sim. E é por isso também que lemos esse texto nesse dia do Papa, no dia em que nós lembramos São Pedro e São Paulo. Sim, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. E com a autoridade que Jesus deu a Pedro, essa autoridade continua presente no Papa. Na sucessão apostólica, lá pela Idade Média houve umas confusões, houve um tempo em que houve algum falso Papa, etc., etc., mas a Igreja sempre de novo acertou o passo, né? Porém, nós reconhecemos que a autoridade de Pedro continua na pessoa do Papa em relação a toda a Igreja. Por isso também hoje o Papa é sucessor de Pedro, né? Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isso. Primeiro bispo de Roma. Por isso também o Papa é eleito como bispo de Roma. Por isso ele é Papa. Porque é Papa aquele que é o bispo de Roma. Bispo de Roma. Ele é um bispo como qualquer outro bispo. Como qualquer outro bispo. Sim, enquanto bispo, ele é bispo como os demais bispos. Isso. Mas ele tem o poder da primazia entre os bispos. Sei. É justamente a autoridade dada sobre toda a Igreja e, portanto, também sobre o episcopado, que deve estar em comunhão com ele. Mas o poder episcopal do Papa é o poder episcopal de cada bispo. E é bom a gente falar sobre isso, porque a questão do... se eu não gosto do Papa, ou se o Papa não é o que eu queria que fosse Papa, isso não importa, porque ele é o Papa, ele é aquele que foi escolhido, né, aliás, pelo Espírito Santo, para que ele pudesse confirmar, né? Aqui não é uma questão de simpatia. E nem de política, né? Também, né? Não é questão de gostar e não gostar, é uma questão de fé. De fé. Veja bem, quando se trata de escolher o Papa, a Igreja toda pede, reza. Isso. Pede ao Espírito Santo que ilumine. Isso. A Igreja toda reza na escolha do Papa. Por outro lado, os cardeais reunidos em conclave rezam, né? Rezam ao entrarem no conclave e cada dia rezam no conclave. O conclave não é um comício, o conclave é uma celebração. É bom o senhor falar isso, porque o senhor é cardeal, que já participou do conclave, porque as pessoas têm a noção, a falsa impressão de que lá é tudo conchavos políticos que acontecem. O conclave é uma celebração. E se reza muito durante o conclave. E se pede que o Espírito Santo oriente e inspire, ele finalmente manifeste a sua vontade através das escolhas, que são feitas segundo norma, conforme estabelecido pela norma. No fim, aquele que é escolhido, nós temos que reconhecer bem, ou nós cremos na ação do Espírito Santo ou nós não cremos. Ou não cremos. Ou cremos na ação do Espírito Santo na igreja ou não cremos. Nós cremos. E, portanto, nós cremos sim que aquele que é escolhido, mesmo que não é aquele que eu gosto, aquele que eu simpatizo, mas ele é o Papa da igreja. É por uma questão de fé. E por isso eu respeito, por isso eu escuto, por isso eu obedeço, né? Sim, por isso eu obedeço. Claro, né? claro. Dondilo, só para a gente terminar, eu acho importante as pessoas entenderem, né, o óbolo de São Pedro. Eu acho interessante que as pessoas saibam que o óbolo de São Pedro é que dá a possibilidade do Papa fazer a caridade do Papa, e que nós experimentamos agora no Rio Grande do Sul, né? Com uma doação feita pelo Papa, né? Então, hoje se faz em todo o mundo, em todas as igrejas católicas, a coleta nas celebrações, né? A coleta do óbolo de São Pedro. Esta coleta, chamada também coleta para o Papa, mas desde logo é bom esclarecer que não é para a conta pessoal do Papa, né? O Papa não põe isso no bolso nem na sua conta bancária, que ele nem tem. Né? Mas com o óbolo de São Pedro se faz um fundo à disposição do Papa para o serviço do Papa. Vejam, o Papa tem uma grande responsabilidade e tem muita gente que colabora com ele no serviço, e as pessoas também precisam ser pagas. Sim. Não vivem do nada. É verdade. Então, mas, por outro lado, com o óbolo de São Pedro, o Papa ajuda, por exemplo, a muitas situações de calamidade, catástrofes, terremotos, vulcões, tempestades, furacões, situações de doença, de pandemia.
Isso. Então, você lembrou que na situação de Porto Alegre, o Papa fez uma ajuda. Sim. A Que partir veio daí, né? do óbolo de São Do velho Pedro. do óbolo de São Pedro. Então, o óbolo de São Pedro, na Itália, é chamado também a coleta para a caridade do A Papa. caridade do Papa. Ou, em outras palavras, o Papa faz a caridade em nome de toda a igreja. É porque é toda a igreja que colabora, né? Então, ele também faz a caridade em nosso nome, né, naquelas situações. Vamos ajudar lá, não sei lá, um povo que submergiu lá por causa de um furacão, não sei aonde, nas Filipinas. Então, nós não vamos ajudar, o Papa vai ajudar também em nosso nome. Por isso é que a coleta é muito importante. Vamos ajudar generosamente, assim apoiando justamente a ação caritativa do Papa, mas também a que o Papa possa desempenhar bem o seu serviço, que ele não faz sozinho, faz com a colaboração de muitas pessoas. Isso mesmo. Dom Dílio terminou, dá a bênção para a gente, Dom Dílio. Pois não. E que pela intercessão dos santos apóstolos e mártires de Cristo, São Pedro e São Paulo, desça sobre vocês todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.